Alunos de Histórias da segunda fase na UDESC apresentam a História de Cartago. A história de Cartago começa com os fenícios, civilização da antiguidade que se localizava na região em que atualmente estão a Síria, Líbano e Israel. Organizavam-se em cidades-estado, de maneira semelhante aos gregos, sendo Tiro, Biblos e Sidom as suas principais cidades. Os fenícios dominavam a metalúrgica, fabricavam ligas de ouro e outros metais, faziam armas e objetos de cerâmica, mas seu grande poder vinha de sua frota naval. Não era um povo guerreiro, eram hábeis navegantes que usavam sua capacidade naval apenas para negociar. Fundaram entrepostos comerciais em diversos pontos do Mediterrâneo, mas nunca ocuparam mais terras do que o necessário e nunca atacaram outros povos gratuitamente. Cartago foi uma dessas colônias, fundada pelos fenícios na cidade de Tiro, em aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Em 500 anos antes de Cristo, Cartago já era uma cidade poderosa, enquanto Roma ainda era uma pequena cidade. A invasão de Roma, no ano de 264 a.C., iniciou o primeiro conflito entre os romanos e os cartagineses, denominado a Primeira Guerra Púnica. De um lado, os romanos eram uma grande potência militar, porém com uma frota marítima inferior à de Cartago. Por outro lado, o exército de infantaria cartaginês era composto de mercenários em sua maioria. As primeiras lutas foram em terra, com a vitória de Roma. Os romanos passaram a dominar quase toda a Sicília, mas Cartago ainda controlava o mar. No final da Primeira Guerra Púnica, Roma havia conquistado praticamente toda a Sicília e estabelecido o controle do Mediterrâneo. Ao assumir, em 221 anos a.C., Aníbal começou de imediato a preparar uma nova guerra contra Roma, e para penetrar na Itália, o novo líder cartaginês utilizou uma inesperada rota de ataque. Em vez de seguir pelo mar, marchou pelos montes Pirineus, com seus elefantes e 20.000 homens, atravessou os Alpes, combateu as tribos que dominavam a cordilheira e chegou à Península Itálica, mesmo com muitas perdas no trajeto. Enquanto isso, os romanos adotaram a tática de tentar vencer Aníbal pela exaustão. Aqueles que habitavam no caminho por onde Aníbal iria passar destruíram e queimaram tudo o que pudesse ser útil ao inimigo. O exército romano seguia pelas montanhas, de onde atacavam batalhões isolados e divisões responsáveis pelo suprimento de armas e alimento. Em 216 anos antes de Cristo, Roma decidiu enfrentar os cartagineses e colocou em campo o maior exército que tivera até então, nas batalhas de Canas. Mas Aníbal dispôs suas tropas de forma que o sol nascesse atrás de seus homens e ofuscasse aos romanos. Além disso, agrupou a infantaria mais fraca no meio. Ao atacar, os romanos pareciam varrer o exército cartaginês, mas caíram na armadilha de Aníbal. O centro cartaginês recuou, enquanto a cavalaria atacava a retaguarda romana. Prensados uns com os outros, os romanos mal conseguiram sacar as espadas. Foi um massacre. Depois da derrota, os romanos retomaram a tática de vencer pela exaustão, e conseguiram, com muita tenacidade, venceram na Sicília e na Península Itálica. E deram um golpe final no contra-ataque. Uma expedição liderada pelo general Cipião foi mandada à África para atacar Cartago. Aníbal teve de deixar a Itália, com seu exército para defender a terra natal. Esse lance final da guerra começou em 204 a.C. e terminou 2 anos depois, com a Batalha de Zama, a primeira derrota de Aníbal. Ao selar a paz, Cartago pagou caro, teve de destruir todos os seus navios de guerra. Cartago fechou as muralhas da cidade, fabricaram as armas às pressas e resistiram por 4 anos. Ao perceber a derrota, resolveram incendiar a cidade. Os romanos destruíram a fortaleza, escravizaram a população e, de acordo com a lenda, lançaram sal no solo para que nada fosse cultivado. Cartago passou então para o domínio romano.